Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Se você gostar, deixa o like, se inscreve aí, pode compartilhar com os seus amigos para passar a mensagem. Como você já percebeu, a Bíblia é uma biblioteca de livros sagrados. Ali nós temos à nossa disposição a revelação de Deus apresentada a nós de várias maneiras. Consequentemente, para que o homem entendesse as mensagens de Deus, Deus inspirou profetas. Esses se expressavam em sua linguagem e transmitiam ao povo de forma compreensível os oráculos divinos. Aliás, que efetividade teria a mensagem de Deus numa língua desconhecida? Logo, se fosse assim, nós não entenderíamos e praticaríamos a expressa vontade de Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus em uma certa região, uma certa época, de um certo grupo social com estilos característicos. A variação de linguagem entre os escritores é uma realidade certa. E as linguagens utilizadas são três: hebraico, aramaico e o grego. Vou falar um pouco sobre essas línguas escritas. O hebraico é uma língua de consoantes, possui 22 consoantes em seu alfabeto. E ela é escrita somente com consoantes. Apesar das vogais não serem excluídas da língua, até porque na hora de falar precisa-se delas. Mas isso é mais normal do que você pensa. Quantas vezes ao escrever uma mensagem acabamos excluindo as vogais, não é verdade? Um exemplo é escrever você com VC somente. Ou TD em lugar de tudo, ou mesmo TB em lugar de também. O hebraico é uma escrita que vai da direita para a esquerda, ao contrário do que nós fazemos hoje, da esquerda para a direita. Essa era a linguagem do povo de Israel que saíra do Egito, que seria utilizada pelo povo de Deus para transmitir aos povos a sua mensagem. Logo no início do exílio babilônico, nós vemos que começam a aparecer alguns trechos do Antigo Testamento escritos em aramaico, como é no caso de Daniel, no capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, Esdras, o capítulo 4, versículo 8 a 6, Esdras, capítulo 7, versículo 12 a 26, Jeremias, capítulo 10, versículo 11, e podemos ver aramaico até em Gênesis capítulo 31, 47, onde Labão utiliza duas palavras em aramaico. O aramaico é muito parecido com o hebraico. Fazendo uma comparação, é como se o hebraico fosse o português e o aramaico o espanhol. Na Bíblia foram utilizadas letras hebraicas para escrever em aramaico. Esse idioma foi predominante no Império Assírio e Babilônico, sendo utilizado pelos judeus na época de Cristo. Jesus, ele falava aramaico para comunicar-se com as pessoas na sua época. O terceiro e último idioma que aparece na Bíblia é o grego koiné. Esse idioma se disseminou com o domínio da Grécia sobre vastos territórios na época de Alexandre o Grande. O grego koiné foi falado desde o Egito até as margens da Índia. Os povos que não falavam o grego eram conhecidos como bárbaros, nome que surgiu de blá blá blá, ou seja, quem não falava grego eram os povos do blá blá blá. A ascensão da cultura grega permitiu que o Novo Testamento fosse amplamente transmitido no mundo conhecido na época dos apóstolos. Houve até traduções do Antigo Testamento para o grego, conhecido aí essa tradução como Septuaginta. Essas três línguas que a Bíblia é composta nos apresentam uma verdade. Ela não se limita a um povo, ela é uma palavra que busca ser conhecida por todos os povos. A Bíblia foi escrita como testemunho do plano divino de redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história. O último escritor, o apóstolo João, atestou a palavra e o testemunho de Jesus, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 2. Apesar das linguagens diferentes, das diferentes religiões, dos relacionamentos sociais da época e os estilos, ela desde o primeiro escritor até o último é o testemunho inspirado de Deus a nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que essa escritura é inspirada e útil a fim de fazer-nos pessoas competentes, capazes de fazer toda boa obra. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 e 47 mostra que essas palavras transcrevem a vontade de Deus a nós e são palavras de vida, palavras que trazem uma orientação para uma vida coerente e saudável aqui nessa terra. E com certeza, uma vida eterna quando Cristo voltar. O ponto essencial do estudo da Bíblia não está no seu conhecimento das línguas ou na sua capacidade de lê-la, mas o que ela é, o reconhecimento do que ela é. Ela é palavra de Deus e devemos praticar o que ela ensina. Nunca é coisa vã obedecer à palavra de Deus.
ela é a mais sublime e exaltada sabedoria colocada à nossa disposição e à disposição dos nossos filhos.